Olá pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre a disciplina aí de tecnologia e processos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ainda sobre estampagem, né? E nós vimos a estampagem como um processo aí, eu apresentei para vocês todo a operação que é realizada, os ferramentais, né? Nós chegamos a fazer um cálculo aí sobre a força de corte, ok? Vocês viram aí um vídeo sobre como é feita a operação, algumas características desse processo. Então nós estamos retomando hoje porque para a gente dar uma finalizada também na questão de alguns outros cálculos nesse segmento aí de estampagem. Então vocês calcularam a força de corte, né, no estampo, e com isso vocês puderam identificar o tipo de prensa que vocês vão estar trabalhando. Depois disso, aí nós entramos aí com o cálculo da tira, né? Então o produto do estampo, você tem o produto através de uma chapa metálica. Então nós chamamos essa chapa, quando você corta ela na medida que você vai precisar para o seu produto, e essa chapa então você coloca para fazer o estampo. Então essa chapa aí cortada, ela é chamada de tira. Então dependendo do perfil da peça que você vai estar fazendo o estampo, então você tem que calcular, porque dependendo do perfil você pode configurar o estampo, uma peça atrás da outra, por exemplo. Ou você pode colocar uma peça num sentido, a outra no outro. Para que isso? É um estudo para que você tenha um maior aproveitamento da chapa, para que você não tenha tanta perda. Então é disso que nós vamos falar hoje, sobre como nós fazemos esse cálculo. É simples, né? Porém existe, né, uma técnica aí de você buscar informações para que vocês tenham uma tira com um rendimento alto. O que seria? O rendimento seria o aproveitamento dessa tira. Então, quando você fala 80%, eu estou aproveitando o material em 80%. Isso é muito significativo, né? Mas geralmente dá menos de 80%. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é que existem normas, existem tabelas para que a gente faça a execução desses cálculos. E uma das normas fala a respeito de algumas dimensões. Então vamos imaginar aqui nós temos uma tira, esse desenho a gente tem tabela, é norma, tá? Então você tem aqui uma tira, seria então essa parte aqui a chapa. Então daqui, né? E aqui, ó. Então você tem aqui a chapa. E nessa chapa eu quero fazer uma peça. Supor que seja essa peça aqui, ok? Como que vai ser a disposição dessa peça na chapa? Eu estou imaginando, estou colocando uma primeira proposta dessa forma. Eu tenho uma peça aqui, a peça, vamos chamar de um L, né? Logo na sequência eu deixo um pequeno espaço aqui, eu tenho mais um L. E assim diante, na sequência mais um, mais um, mais um. Então eu peguei aqui uma distância mais ou menos para a gente fazer esse cálculo, ver qual é o meu rendimento se eu fizer nessa posição, né? Então essa peça, o dimensional dela, eu tenho quanto? Já vou falar sobre o conceito. E depois nós vamos aplicar um exemplo, a mesma peça, tá? Então eu já vou lançar aqui para vocês o dimensional da peça. Então a peça ela tem de altura aqui, ó, 300, né? Tem 300 aqui. E a peça ela tem 100, a gente fala largura aqui, né? 300 e 100 aqui, ó. É a dimensional da peça. Se ela tem aqui o L, é 150, ou seja, metade de 300. Aqui eu tenho 150. Essa é a minha peça. Esse é o desenho do meu padrão, desenho que é normalizado, né? A gente tem uma norma que diz que nós precisamos ter essas medidas. Quais são as medidas? A primeira medida é a largura da tira, que a gente pode determinar, tá? Qual seria a largura da tira? Aqui eu estou vendo aí que o LT, a largura da tira, então, ela seria... Tá, aqui na tira, qual seria essa largura na tira? A largura na tira
você tem que calcular. Então essa cota aqui, inclusive, ela não é aqui, né? Ela é um pouquinho para lá. A largura da tira está mais para a extremidade, a tira, né? Então você tem a largura da tira, ela vem até aqui, ó. Daqui até aqui, você tem a largura da tira, até lá embaixo. Bom, o que eu tenho aqui na largura da tira? Que é padrão, eu tenho que ter uma distância entre a peça, tá? Você tem uma distância de tira da peça até o final, você tem que ter uma distância aqui chamada B. Vou chamar de B. E se você for nessa tabela aqui, você vai ver quanto que deve medir B de acordo com o tipo de material que você está usando e a espessura da chapa. Ok? Então isso é tabelado, essas informações eu passo para vocês o que está exatamente na tabela. Então o B, que seria essa distância, eu tenho uma mesma distância aqui embaixo, né, o B. Eu tenho também, ó, a distância C, seria a distância de peça para peça. Eu estou fazendo estampa. Eu tenho a distância também D. Qual que seria a D? A D eu tenho aqui um avanço. O D é chamado de avanço da faca. Okay? Então você tem lá a tira para ser estampado e você tem uma medida embaixo que corresponde ao espaço do avanço da faca. Tá? Essa tira então ela vai ser ajustada, um avanço então D. Também tem a sua dimensão na tabela. O C também é a distância entre as peças. Então e o P seria o passo. O que seria o passo? Seria a peça, né, mais o C, essa distância. Então daqui eu tenho o passo. O que seria o passo no estampa? A prensa vem, dá um golpe, estampa uma peça, a tira ela anda, a prensa vem, dá mais um. E assim por diante. Cada golpe desse, a prensa vai tirar uma parte, ela vai fazer aí a conformação. E então tem o passo, da onde a prensa vai estar. A cada avanço aqui da tira, você tem o passo, que seria essa medida exatamente desse avanço. Tudo bem? Essas medidas, então, de acordo, vou repetir para vocês, de acordo com o material, de acordo com a espessura da chapa, vocês vão ter em tabela, ok? E aí fica fácil, né? É só você olhar para o desenho, por exemplo, eu quero esse desenho aqui. Então vamos analisar um após o outro, no estampo, o que vai acontecer. Se fosse um outro perfil de desenho, não é esse daqui, mas de repente é uma cruzeta aí, né? Então, eu tenho ali uma cruzeta. Tá? Então você tem que pegar esse perfil e montar. Então você vai ter lá a distância B lá em cima, você vai ter de uma para outra, você vai ter o C, né? Você vai ter o avanço da faca, você vai ter o D, a mesma coisa. Então você pode fazer com qualquer perfil aí de estampa e determinar as medidas. Primeira cálculo que eu preciso fazer aqui é a largura então da tira. Largura da tira. A largura da tira ela vai ser o quê? Na peça eu tenho o Y da peça, que seria lá o 300, né? Eu tenho o Y, então vamos fazer assim, eu vou citando aqui, a gente já vai ver como é que fica aquilo ali, ó. Então largura da tira, o Y seria 300, tá? Mais, então onde que está o Y? Aqui, ó, 300 mais o quê? Eu tenho o B, essa distância aqui, mais uma distância embaixo, ó, da tira até o final, da peça até o final da tira, ó. Então é 2 vezes B, 2 vezes B, então eu tenho o Y, que seria 300 da peça, tá? Vou até colocar aqui, isso aqui é o meu Y, isso aqui é o meu X, ó, tá? Daqui a aqui. Então, 300 mais 2 vezes B, mais 2 vezes B. Vamos supor que na tabela lá o meu B, tá? Eu tenho a resolução aqui, o meu B seja 8, eu busquei a informação na tabela. E eu tenho D também, então tenho, olha só, o Y mais 2B mais D, que é a parte do avanço da faca. Então, a largura da tira deve ser tudo isso. Então, é o Y mais 2B mais D, que é o avanço da faca. Então, o Y, 300, mais 2 vezes B, peguei na tabela, 8, mais o avanço da faca, peguei na tabela, é 7 milímetros. Ok? Vou ter 300 mais 2 vezes 8 mais 7, isso aí vai dar 323 milímetros. É a largura da tira, 323 milímetros. Ok? Estou dimensionando então. O B seria o passo, então eu tenho como calcular esse passo. Quem é esse passo? Vocês concordam comigo? É o X da peça, aqui ó, X, ok?
mais a distância C. E essa distância C também é tabelada. Eu busquei na tabela lá pelo aço, pela espessura da chapa, eu tenho 6 milímetros. Então eu tenho, qual é o passo? É o X, que seria 100, mais 6 milímetros. Tá? Aqui, ó, 100 mais 6 tem 106 milímetros de passo. Uma outra dimensão, um outro cálculo que nós precisamos fazer, porque agora para a gente ver qual é o rendimento que eu vou ter nessa configuração. Então eu posso calcular o número de peça por tira. Então essa tira, tá? Eu vou calcular a tira. Qual é o comprimento da tira? O comprimento da tira é o comprimento da chapa. E geralmente o comprimento de uma chapa padrão, se qualquer lugar, comercialmente falando, você vai falar, preciso de uma chapa de 2 metros por 1 metro. Tá? Então geralmente ela vai ter 2 metros. As chapas elas não vêm, a não ser que tenha uma empresa que corte para te fornecer. Né? Mas se você pegar as chapas, as medidas padrão, geralmente elas começam com 2 metros. 2 para 1. Né? Essa chapa você consegue comercialmente aí. Falando. Bem? Enfim, eu tenho, então o número de peça por tira. Então na tira toda, nos 2 metros, quantas peças eu vou fazer? Então eu tenho que saber o que? O comprimento, o L, e o L é o comprimento da chapa. Né? Então, como eu falei, vamos supor que o comprimento da chapa, aqui, peça por tira, o comprimento seja 2 metros, isso nós temos que colocar em milímetros, tá? Porque os nossos valores aqui, o passo está em milímetro, né? Que nós calculamos. Então, milímetro eu tenho que ter o comprimento da chapa, o L, em milímetro. Então, L é o comprimento total, aqui, da tira, que é o comprimento da chapa, que é o que? Eu falei 2 por 1, então eu vou considerar 2 metros. Em milímetros vai dar 2.000 milímetros. Então está aqui, 2.000 milímetros. L menos o passo dividido pelo passo mais 1. É a fórmula. Então eu tenho L, comprimento total, menos o passo. Esse passo aqui, por que eu tenho que fazer menos o passo? Sendo o comprimento total dividido pelo passo, eu tenho quantas peças na tira? Ele dá uma peça, né, um passo, aquele passo que quando você coloca, aquele golpe, você coloca a peça ali, o primeiro golpe sempre ele é perdido. Né? Depois que começa a operação de estampa, ele começa então a produzir realmente. Por isso que ele faz comprimento menos um passo dividido pelo passo mais 1. Então eu tenho 2.000, que é o comprimento da chapa, menos 106, que é o passo que eu já calculei, dividido por 106, que é o passo, mais 1. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar em 18 peças por tira. Então, nessa configuração, né, para fazer essa peça, numa tira, uma chapa de 2 metros, eu consigo fazer 18 peças por tira. 18 peças por uma tira. Então esse é o número de peças que eu calculo. E aí o interessante aqui é que eu consigo calcular o rendimento. Né? Então qual é o rendimento? Significa que qual a porcentagem que eu faço o rendimento pela área, então qual a porcentagem, né, que seria de eficiência desse processo, o rendimento desse processo. Então, o rendimento seria o N, número de peças por tira, vezes a área. Aí eu tenho que calcular a área do perfil. A área do perfil. Tá? Dividido por L, que é o comprimento da chapa, vezes LT, que é a largura, né, dessa tira que nós já temos calculado, o LT de 323. Então, substituindo N, eu já tenho, que é 18. Onde que nós fizemos isso aqui? Fizemos aqui, 18, vezes a área. Agora eu preciso calcular a área dessa figura. Então, vocês sabem que eu posso calcular a área dessa figura. Na verdade, eu tenho 2 retângulos aqui. Né? Então, eu calculo a área de um retângulo e a área do outro retângulo e somo os 2. A área do primeiro retângulo eu faço o quê? Base vezes altura. Então, você tem 100 vezes 150. Foi isso que eu fiz? Aqui no cantinho, 100 vezes 150 vai dar 15.000. Ótimo. Calculei essa daqui. Vou calcular, então, essa área aqui. Né? Que seria o quê? Metade aqui, 50. Tá? De 100 aqui, metade dá 50 aqui. Vezes quanto? Vezes 150.
50 vezes 150, tá? Que eu estou calculando, calculei essa área desse retângulo e desse retângulo aqui menor. Então, né? Vamos ter a área disso daqui, ó, e depois a área desse de baixo. A área desse daqui, então, vai ser essa 150, né? Tá tendo 150 e a metade de 100, que é 50 aqui. 150 vezes 50, base vezes altura, dá 7.500. Aí eu vou somar as duas. 15.000 mais 7.500 vai dar 22.500 milímetros quadrados. Estamos fazendo em milímetros quadrados. Dividido por L, comprimento da chapa, vezes LT, que eu já calculei, a largura da tira. Tá? E fazendo essa conta, você vai chegar em 67, que é em porcentagem, vezes 100, né? 67%. Então nós sabemos que eu tenho um rendimento nessa tira que eu estou propondo, né, de 67%. É baixo, é razoável, né? Razoável, 67%, 70%. Dá para eu conseguir mais alto? Dá, ser 80%. Mas o que eu tenho que fazer para melhorar então? Então você vai fazer uma segunda proposta, tá? Nós podemos fazer uma segunda proposta, mudando a posição das peças na tira. Por exemplo, poderia ser a tira aqui e a peça, ela poderia estar, né? O que vocês acham? Seria uma peça assim e a outra peça poderia estar aqui, ó. É vantajoso, né? Tenho menos perda, ganho mais peça, quantidade de número de peça por tira, é uma outra proposta. A gente poderia então inverter, calcular novamente isso, tá? E checar quanto que daria esse rendimento, ok? Então você vai fazendo uma proposta, outra proposta, para a gente determinar qual o melhor rendimento, qual a melhor configuração na tira de estampo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu deixei um exercício com outro perfil para vocês pensarem, ok? Depois a gente faz uma correção, tá? Valeu então, até a próxima.